Os Cossacos, de Tolstói, pela editora Amarilis, com tradução de Clara Glorianova. Esse livro foi publicado originalmente em 1863. Eu já havia lido um outro livro com o mesmo tema sobre os cossacos do Gogol, Taras Bulba. Taras Bulba é um cossaco e nesse livro nós temos a oportunidade de acompanhar as aventuras de um grupo de cossacos. Aqui no livro do Tolstói é um pouquinho diferente, porque nós vamos conhecer os cossacos através do olhar de um nobre, de um aristocrata que vai prestar serviço militar nessa povoação cossaca lá no Cáucaso. Inclusive, esse tema é autobiográfico, porque o Tolstói também, nascido aristocrata, um homem rico, prestou serviço militar como cadete lá no Cáucaso. O próprio Tolstói, ele tem aqui num outro livro dele, Contos Completos, um conto no qual ele conta as memórias, né? O conto se intitula As Memórias do Cáucaso, no qual ele conta essas memórias dele enquanto ele esteve lá. Então é um livro que tem traços autobiográficos. Aqui nesse livro, então, nós vamos conhecer os cossacos através do olhar de Olenin, através da experiência de Olenin nessa povoação. A povoação é o lugar onde eles estão, né? É a povoação de Novolinskaya. Então nós vamos conhecer os cossacos através dessa experiência dele. E o livro, ele vai abordar, dentre outras questões, a dificuldade de compreender o outro. Como é que um homem de Moscou chega a uma povoação de cossacos e ele vai viver com aquelas pessoas e ele vai se relacionar com elas e em muitos momentos ele sente um estranhamento em relação a eles, né? E por quê? Porque os interesses são diferentes, as aspirações são diferentes. Por exemplo, o homem russo. O que o homem russo aspira? Ele aspira a nobreza, ele aspira o dinheiro, ele aspira a posse das terras. E o cossaco, a grande aspiração, o grande interesse dele é vencer as batalhas. Então, são interesses completamente diferentes. Outra questão que diverge é a questão da religiosidade. Enquanto os russos pertencem à Igreja Ortodoxa Russa, que é liderada pelo czar, os cossacos, eles fazem parte da Igreja Cristã. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais os cossacos deixaram a Rússia, para se afastar da Igreja Ortodoxa. Uma outra questão que vai trazer um entrave à compreensão do outro nesse livro são os valores morais. Por exemplo, o assassinato. O assassinato na Rússia é um crime, né? Em qualquer lugar é um crime. Já entre os cossacos é um fato grandioso. O homem que assassina, que mata um inimigo, ele é considerado um herói. Então não é um crime, é um ato de heroísmo. O roubo também, as pilhagens, o roubo para eles é algo que eles têm o direito de fazer. Eles entram nas aldeias, eles roubam cavalos. Então o roubo para eles tem um outro teor, não é algo que é condenável na sociedade dos cossacos. Mas a grande diferença ela repousa na relação com a natureza. Enquanto para os russos a natureza significa posse, para os cossacos a natureza ela é fonte de subsistência. Então são muitas as diferenças entre o homem russo e o homem cossaco. Daí que o livro ele vai trazer, através do olhar do Olenin, esse estranhamento em relação a esse povo e vai nos apresentando, né, os cossacos. E quem é o Olenin? O Olenin, ele é um órfão, ele tem 24 anos, ele é um herdeiro, um homem rico, ele perdeu os pais, né? E ele é cadastrado como servidor público, mas nunca foi trabalhar, ele só recebe os proventos. Ele é um beberrão, um festeiro, ele não acredita no amor, ele não acredita no amor que uma mulher dedica a ele.
e ele tem dívidas no alfaiate, ele tem dívidas no hotel, ele não estudou, ele estudou, mas não se formou. Ou seja, ele é um cara fútil, um cara que não tem ideais, o Olenin não tem ideais, ele não tem uma pauta, ele quer viver a vida, né? Quer viver a vida em liberdade, usufruir dos privilégios dele. E ele tem um problema com o Lenin que é muito sério, que ele tem um grande preconceito contra os cossacos. Ele diz que os cossacos não são gente. Então, para o Olenin, os cossacos não são gente. Ele é um preconceituoso. Daí que nós vamos conhecer os cossacos a partir do olhar de um homem preconceituoso, né? É assim. Mas no decorrer do livro nós vamos encontrar o Lenin vivendo a experiência de uma grande transformação. E quem são os cossacos? Os cossacos, eles são pessoas provenientes da Rússia, da Ucrânia, são homens, são pessoas que insatisfeitas com o regime czarista e também com a Igreja Ortodoxa, com o regime de servidão, eles fogem da Rússia e eles, desde a Idade Média, né? E eles vão criando suas aldeias, suas povoações, eles são nômades a princípio, e eles vivem a antiga, eles têm os costumes antigos, tanto no preparo, na rotina doméstica, nas relações sociais. Eles professam a fé cristã, eles têm horror da Igreja Ortodoxa. Inclusive tem um momento aqui em que um personagem vai tomar uma bebida na casa de Olenin e ele não aceita beber no copo, porque é um copo ortodoxo, né? Ele manda buscar o copo lá na casa dele, porque nem o copo da Igreja Ortodoxa ele quer utilizar. Os cossacos, eles amam a liberdade e o ócio, eles ficam o dia inteiro à toa, bebendo, e eles são bélicos, eles amam a guerra, eles amam as batalhas. E eles passam, esse grupo de cossacos aqui do livro, dessa povoação de Novolinskaya, os homens, eles passam o dia todo num local que eles chamam de barreira, que é um local na margem do rio Terek, e eles ficam ali bebendo, jogando cartas, vigiando para que os chechenos não atravessem o rio. Porque os cossacos, apesar deles não terem ligação com o czar, né, não serem subordinados a ele, eles prestam serviços ao czar, como se fosse uma espécie de milícia. Como o czar, ele não quer, né, ele vive também em guerra com os chechenos, com os poloneses, com os turcos otomanos, por conta da Crimeia, por conta da Ucrânia, como que é atual isso, né? Mas isso aqui foi, esse livro se passa na década de 1840, veja bem. Mas naquela época os cossacos ficavam ali naquela região fronteiriça vigiando para que os chechenos não invadissem a Rússia, porque era uma região que dava passagem para o Mar Negro e para o Mar Mediterrâneo. Então a função deles era essa, a grande missão deles era essa. Então os chechenos eram os inimigos deles. E os homens ficavam ali o dia todo nessa tarefa. Já as mulheres cossacas, elas ficavam na povoação e elas trabalham muito e trabalham pesado. Elas têm um perfil subserviente, servil, mas isso na vida pública. No espaço privado, o homem é subserviente à mulher, os papéis se alteram. Essas mulheres, elas trabalham o dia todo, tanto na agricultura quanto na pecuária. Elas têm plantações, elas têm os vinhedos, elas produzem uvas, elas produzem uma bebida chamada mosto, que é uma fermentação antes de se tornar o vinho. Elas produzem essa bebida e eles bebem muito esse mosto o tempo todo. Elas têm plantações de abóboras, de melancias, elas pescam, caçam.
e elas tiram os das búfalas, fazem creme de leite, trabalham muito, serviço pesado mesmo. Enquanto os homens ficam lá na barreira bebendo e vigiando os tchetchenos. Bom, e como que se dá essa história? O Olenin, ele tá lá em Moscou, numa noite, ele tá com os amigos dele, 3 amigos, eles estão bebendo e ele tá se despedindo porque ele vai partir para o Cáucaso. Ele tá bêbado já, tá todo mundo bêbado, e os criados ficam muito entediados com aquilo, porque os criados, eles não veem sentido no que aqueles nobres falam e no que eles fazem. Aqui o Tolstói, ele já dá uma dica pra gente da futilidade, da futilidade desse grupo de jovens e desse perfil desse homem da década de 1840, que foi muito bem retratado pelo Turgenev nesse livro, Diário de um Homem Supérfluo. Então, os criados, eles estão loucos para eles partirem, acabarem com aquilo. E também os amigos do Olenin já estão ansiosos para ele ir embora. Parece que ninguém se importa muito com ele, porque ele não é uma pessoa que marca a existência, sabe? E ele parte para o Cáucaso junto com seu criado, né? E ele está indo para lá e assim começa o livro. A seguir, nós temos o Tolstói nos leva diretamente para a povoação de Novolinskaya. E lá nós encontramos as pessoas, as famílias, e encontramos um personagem chamado Lukashka. O Lukashka é um cossaco, ele tem 20 anos, ele é muito bonito, e ele está lá na barreira também. E um dia, uma noite, ele está lá de vigia e ele vê um homem vindo pelo rio, atravessando o rio com um tronco, escondido no tronco de uma árvore, e ele mata esse homem, ele dá um tiro na cabeça desse homem, é um tchetcheno. E ele se torna um herói na povoação, porque ele matou o inimigo. Né? É aí que a gente tem um estranhamento, como é possível isso, uma povoação festejar a morte de alguém? Né? Mas era isso, eles eram bélicos, eles estavam ali para fazer isso, e esse era o fato grandioso da existência deles. Então o Lukashka, ele mata esse tchetcheno, e aí no dia seguinte chega lá na povoação o regimento do Olenin. O regimento chega, e quando eles chegam, os oficiais, eles são instalados nas casas dos aldeões. O Olenin, ele é instalado na casa de Marianka, uma jovem muito bela que mora com os pais, né, na casa senhorial, e ele fica numa casa à parte, né, instalado, uma casa em acomodações muito simples. Só que Marianka, essa moça bela, né, o Tolstói fala assim, ela era bela e máscula, porque trabalhava muito, serviço pesado, e o Olenin, ele não fala com ela também não fala com ele, mas ele fica só olhando para ela, contemplando, vendo-a trabalhar, e ele se apaixona por ela. E ela é prometida de Lukashka, eles vão se casar, vão ficar noivos e tal. E o Olenin, ele passa os dias dele lá nessa povoação à toa, porque ele é um aristocrata, ele é um nobre, então o regimento não atribui nenhuma função para ele. Ele fica à toa e ele, durante o dia, ele sai para caçar com um homem que ele conhece, que é o personagem mais legal desse livro, que é o tio Yeroshka. Então ele conhece esse tio Yeroshka, que é tio do Lukashka. E eles saem para caçar durante o dia e à noite eles se juntam para beber mosto e para contar histórias, e o tio Yeroshka conta as histórias dele. Esse tio, todo mundo chama ele de tio. Ele é tio do Lukashka, mas todo mundo chama ele de tio. Ele tem 70 anos, é um cossaco reformado, ele foi um caçador, ele é um homem sábio, brincalhão, espirituoso, inteligente, e a mulher dele fugiu há muitos anos com um russo e se converteu à igreja ortodoxa. Então isso para ele era o fim do mundo, né? Bebia muito e ele dizia assim,
Eu converso com qualquer um, desde que seja bebum. Mas o que mais chama a atenção no tio Eróshka é que ele sabe ler a natureza. Ele leva o Olenin para caçar na mata e ele vai mostrando para o Olenin as árvores, as plantas, as pegadas dos animais, os sinais da natureza, os sinais das estrelas, do vento, dos cheiros. E eles fazem isso todos os dias. Eles saem para caçar à tarde, durante o dia todo, e à noite eles bebem mosto e eles conversam muito e o tempo vai passando. E o Olenin, lembra, aquele cara fútil, sem objetivo na vida, sem ideais, ele começa, né, ele está vivendo ali aquela experiência e ele fica às vezes sentado na varanda da casa, olhando para as cordilheiras, olhando para a neve nas cordilheiras, olhando para Marianca trabalhando, e ele vai se transformando, né? Até que um dia ele sai sozinho para caçar na mata e ele se perde. E quando ele está perdido, ele começa a refletir muito sobre a vida dele, sobre a natureza, sobre o futuro, sobre as aspirações das pessoas, sobre as futilidades. E o Olenin, nesse momento, ele tem uma espécie de uma iluminação. E aí ele decide que a felicidade reside em viver para os outros, que a felicidade significa abnegação. Então ele fica muito feliz ao descobrir isso, essa grande verdade da vida, que o melhor que a gente tem a fazer na vida é amar as pessoas e viver para elas, né? Bom, como ele está apaixonado pela Marianca, ele entende que a felicidade dele é ver a felicidade da Marianca se casando com Lukashka, e para ele está tudo bem, né? Ele está decidido a isso porque ele decidiu que a felicidade é abnegação. E quando ele está perdido lá na mata, ele vai caminhando, caminhando, e até que ele chega lá na barreira, nesse lugar onde ficam os cossacos. Ele chega lá, perdido, já é noite, e o Lukashka se oferece para levá-lo de volta para a povoação. No meio do caminho, eles vão conversando, se aproximam e chegam até a sentir atração um pelo outro. E o Olenin fica muito feliz porque o Lukashka vai se casar com Marianka. Aí o Lukashka diz assim: ah, mas eu não posso me casar ainda porque eu não tenho um cavalo. Olha só, é interessante isso, né? Eu não posso... Aqui na nossa sociedade a gente vai dizer: ah, não posso casar ainda porque não tenho uma casa. O Lukashka não, ele não pode casar porque ainda não tem um cavalo. Como o Olenin já tinha tido a iluminação espiritual dele, aquela relação com o primitivo, com o elementar da natureza, né, aquela experiência, ele chega lá na povoação e dá o cavalo dele para o Lukashka. Mas ele dá o cavalo com uma verdade genuína mesmo. Ele oferece porque ele fica feliz em ver a felicidade do outro. Só que quando isso acontece, o Lukashka fica desconfiado e a povoação toda fica desconfiada, todo mundo fica desconfiado do Olenin, e começam as fofocas, né? Ah, esse cara deve ser um velhaco, ele subornou o Lukashka, ele vai fazer alguma coisa terrível, ele vai incendiar a povoação todinha. Então as pessoas ficam desconfiadas, porque elas não entendem como é possível alguém dar algo para o outro sem querer nada em troca. Isso era fruto da iluminação do Olenin, né? Já o Lukashka, ele na conversa com o Olenin, ele faz perguntas, né? Ele diz assim: mas você está me dando esse cavalo, mas você tem outro? Aí o Olenin diz assim: eu tenho 100 cavalos lá na Rússia, muito melhores do que esse, muito mais caros do que esse. E o Lukashka fica olhando para ele assim, como se não estivesse entendendo. Como é possível uma pessoa ter 100 cavalos? Uma pessoa tem que ter um cavalo. Uma pessoa tem 100 cavalos? Ele não entende a lógica da posse, da acumulação, né? Porque não é próprio da comunidade dele. Ele pergunta sobre a casa do Olenin. O Olenin diz assim: ah, minha casa tem 2 pavimentos, não sei quantos cômodos. E o Lukashka não consegue nem entender a dimensão
disso, como é possível uma pessoa sozinha morar numa casa tão grande. Então a gente vai vendo a dificuldade de entender o outro, de compreender o outro. Bom, então o Lukashka tá ali namorando Marianka, o Olenin apaixonado por Marianka e feliz por ela estar com o Lukashka. Daí que começam a chegar cartas de pessoas de Moscou perguntando a Olenin: o que você está fazendo aí nesse lugar, nesse fim de mundo? Volta para cá, seu lugar é aqui. Só que o Olenin, nesse ponto, já tinha ocorrido uma grande transformação. Ele não era mais aquele homem que havia saído de Moscou. E curioso isso, acho que isso é uma questão importante para a gente pensar. Ele não era mais russo, mas também ele não era um cossaco, porque para ser cossaco há de se nascer cossaco. Ele estava no entre-lugar, ele não era nem russo nem cossaco, né? E ele começa a ter muitos pensamentos contraditórios, muitas reflexões. Ele passa a pensar assim: as pessoas na Rússia são incapazes de entender o que está acontecendo comigo aqui. E as pessoas daqui também são incapazes de compreender as minhas inquietações, os meus pensamentos e as minhas transformações. Quando as pessoas de Moscou escrevem para ele, ele diz algo assim: as pessoas vivem como vive a natureza. Nascem, morrem, casam-se, nascem novamente, bebem, comem, alegram-se, brigam, morrem outra vez, e nada de condições além daquelas irrevogáveis que a natureza impôs ao sol, à relva, aos bichos e árvores. Eles não têm outras leis, e por isso essas pessoas, em comparação com ele, pareciam-lhe belas, fortes e livres. Olhando para elas, sentia vergonha de si e tristeza. Frequentemente ocorria-lhe a ideia de largar tudo, alistar-se no regimento cossaco, comprar uma casa, gado, casar-se com uma cossaca, mas não com Mariana, que ele cedia a Lukashka, e viver do lado do tio Eroshka, caçar na companhia dele, pescar e sair em campanha junto com os cossacos. Por que não faço isso? O que estou esperando? Perguntava-se ele. E ele se incitava e se censurava. Será que tenho medo de fazer aquilo que considero racional e justo? Será que ser um simples cossaco, viver junto à natureza e ainda fazer o bem para os outros é mais tolo do que sonhar com ser ministro ou coronel? Então o Olenin, ele tinha muitas dúvidas, porque ele perdeu o seu lugar. Ele não sabia mais quem ele nem era mais russo e ele nem podia ser cossaco. E ele acreditava, a partir de então, que aquela vida que ele tinha lá na Rússia não lhe dizia mais respeito. Também no início, quando ele parte para a povoação de Novolinskaya, eu já falei, ele vai para lá repleto de preconceitos contra o povo russo. E lembra, ele chegou a dizer, eles não são gente contra os cossacos, né? E aí ele diz mais lá na frente assim: passaram-se 3 meses desde que vi Mariana pela primeira vez. Mariana ou Marianka, é a mesma pessoa, tá? Passaram-se 3 meses desde que vi Mariana pela primeira vez. Os conceitos e preconceitos daquele mundo do qual eu vim ainda estavam dentro de mim. Eu não acreditava que pudesse amar essa mulher. Eu admirava como admiro a beleza das montanhas e do céu. Admirava-a porque é bela como eles. Depois, percebi que a contemplação da sua beleza tornou-se uma necessidade na minha vida. E comecei a me indagar: será que eu a amo? Mas não achei dentro de mim nada parecido com esse sentimento, assim como eu o imaginava. Esse sentimento não se parecia com a saudade, solidão, desejo do convívio matrimonial e muito menos com o amor lascivo. Eu precisava vê-la, ouvi-la, saber que ela estava por perto. E não é que eu me sentisse feliz, e sim tranquilo. Então ele
o interessante é que quando ele está em Moscou, que ele é preconceituoso, ele nem sabe que é preconceituoso. E quando ele chega lá, que ele convive, que ele vive a experiência, ele mesmo ele tem essa reflexão crítica sobre si, e ele vai dizer, eu era preconceituoso, mas importante, veja bem, ele diz, o preconceito ainda está dentro de mim, então eu preciso lutar com ele todos os dias. E então o Lenin, ele tá ali, aí chega lá um oficial que se chama Beletsky. Esse Beletsky, ele vem de Moscou, ele era conhecido lá do Lenin, também era um aristocrata. Quando esse Beletsky chega nesse lugar que o Lenin já vivia, não mais um lugar físico, mas um lugar espiritualizado, um lugar ligado ao primitivo, aos elementos da natureza. O Lenin estava em harmonia com a vida, com a existência. Aí chega esse cara lá de Moscou, parece que arrastando até o Lenin toda a sua vida, toda a sua história. De novo, o Lenin fica muito irritado. E esse Beletsky, de certa forma, aproxima o Lenin da Marianka e eles começam a conversar, se relacionam, se beijam e chegam até o momento em que o Lenin pede a Marianka em casamento, ela aceita e está tudo muito confuso, tudo muito conflituoso, né? Porque ele já tinha decidido que ele ia ser um sujeito abnegado. Daí que vem a notícia que tem 9 chechenos escondidos, querendo adentrar ali o local onde eles estão, a povoação, atacar, né? E o Lukács, ele forma um pequeno regimento de cossacos e parte para a batalha, para enfrentar esses chechenos, e o Lenin vai junto. Só que o Lenin, quando ele vai, é interessante essa parte, que ele veja bem, ele é um soldado russo, ele está ali num regimento, junto com o regimento dele, nessa povoação cosaca, para atuar junto com os cossacos contra os chechenos. Quando os chechenos chegam, há de se pensar que o soldado vai, junto com os cossacos, lutar contra os chechenos. Só que quando o Lenin vai, os cossacos não aceitam, ele não se incorpora, não consegue compor o batalhão de cossacos. Ou seja, ele é um outsider, ele está do lado de fora. Não adianta, você não faz parte disso aqui, você não entende isso aqui. Mas o Lenin vai atrás deles e eles chegam lá, tem uma batalha sangrenta, tiros, morrem os cossacos todos. Morrem os chechenos todos. E um checheno atinge o Lukashka no abdômen, ele leva um tiro no abdômen e fica muito mal, e ele é levado de volta para a povoação. E aí já está chegando o fim do livro. O Lukács, ele fica muito mal, ele não morre. O livro termina assim, ele não morre, ele é tratado com ervas e fica bebendo vodka o dia todo e tá lá, né? Mas numa situação muito crítica. E aí o Lenin, ele procura a Marianka para saber dela, né, se ela vai se casar com ele. E nesse momento, quando ele procura a Marianka, ela fica muito enfurecida. Aí ele diz, por que você tá brava assim? Ela, você não sabe o que aconteceu? Aí ele diz, o que aconteceu? Aí ela diz, cossacos foram mortos. E aí aquilo provoca uma ruptura nela. Ela sente nojo do Lenin. Por quê? Porque os dela foram mortos. Então ela não aceita. Aí ela vê a dimensão do que ela ia fazer. Ela ia se casar com um homem russo. Ela ia se voltar contra o povo dela. Ela diz, eu te odeio, sai daqui, vai embora. E o Lenin vai embora, ele pede transferência, ele deixa aquela povoação e vai embora. Quando ele está indo embora, ele olha para trás, está lá a Marianka
e o tio Erótica conversando, vivendo a vida deles, nem olharam para ele indo embora, né? E ele foi embora. Então, assim, o sentimento que fica é que ele não é mais um russo, não é um cossaco. O que é o Olenin, né? Quem é o Olenin? Parece que ele está indo numa jornada, ele vai ter que se descobrir, vai descobrir quem ele é. Tem umas passagens interessantes, curiosas. Por exemplo, algumas questões que eu acho curiosas. O Tolstói, ele retrata o cotidiano da povoação, né? E nesse cotidiano ele traz algo que eu já vi em outros livros dele, que é a questão dos odores, dos cheiros. Então ele fala dos cheiros, né? Nessa povoação nós temos muito cheiro de esterco no fogão, porque olha que interessante, eles não cortam as árvores para fazer lenha, para queimar no fogo. Isso é impensável para um cossaco. Eles pegam o esterco, o estrume de boi da búfala, né? Deixam secar e cozinham com esterco. Então a povoação toda tem cheiro de esterco queimado. E também tem cheiro de uva, tem cheiro de mosto. O Tolstói ele sempre está dizendo desses cheiros, né? Tem, por exemplo, uma questão que eu achei curiosa, o fósforo lá é muito raro. Então, quando uma mulher acende o fogo, ela gasta um palito de fósforos e as mulheres todas da povoação vêm com um trapo de tecido, um pedaço de tecido, e vão pegando aquele fogo e levando para acender o esterco em casa. Daí a gente tem a dimensão da vida comunitária, da vida coletiva, do compartilhar. Compartilhar um fósforo acende todos os fogões da aldeia. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi que durante uma festa, deixa eu ver se eu achei. Tem uma festa que é a festa da colheita, a festa da uva. Nessa festa, quem estava lá na festa? Os tchetchenos. Eles foram à festa. Não é curioso? Ou seja, eles eram os inimigos. Então, durante os dias comuns, eles eram inimigos e eles eram mortos pelos cossacos. Mas no dia da festa da colheita, todos se reuniam, festejavam e bebiam. Me fez lembrar muito um texto do Clifford Geertz, que se chama A Briga de Galos Balinesa, quando ele vai a Bali observar uma briga de galos, e a briga de galos é proibida lá, proibida, mas em alguns dias pode, aí tem a festa da briga de galos e tal. É curioso isso, né? Não pode, é proibido, não quero você é meu inimigo, mas no dia da festa eles estão lá. E engraçado, aqui nesse livro Contos Completos, nesse conto Memórias do Cáucaso, eu me lembrei que tem algo muito parecido. Veja bem o que o Tolstói fala nesse conto. Ele diz assim: aquela planície pitoresca, às vezes, sobretudo ao cair da noite, deixava ver aqui e ali, fora do alcance dos tiros, grupos de cavalheiros montanheses não hostis que, por curiosidade, vinham a observar o acampamento russo. Então eles iam, o inimigo entrava lá para observar. Olha só, grupos de inimigos que já não despertavam a curiosidade dos soldados percorriam tranquilos a cavalo o campo amarelo claro de milho ceifado. É curioso isso, né? Dá a pensar. Então, é isso, gente. É um livro que vai falar dos cossacos a partir da experiência de Olenin. Olenin, ele tem essa transformação, essa iluminação espiritual. Depois dessa iluminação, ele passa a ter horror à vida urbana, às futilidades. Ele se torna uma pessoa reflexiva, amante da natureza. Ele gosta de observar as cordilheiras, ele gosta de observar a Marianca. Ele está muito satisfeito com as acomodações simples, né? Para ele, a felicidade é uma abnegação. Ele passa a valorizar as narrativas. Ele aprende isso com o tio Erótica, né? A ouvir o outro,
nas noites em que eles bebiam o mosto, ele se torna uma pessoa que observa e que escuta. Então ele vai aprendendo a se religar com a natureza e se religar com o ser humano também. Ele se torna uma pessoa desapegada dos bens materiais, né? Ele deu o cavalo dele. E um grande observador da cultura do outro. E também triste pelo entendimento de que ele nunca será o outro. Bom, eu acho que é isso. Acho que é isso. É um livro que gostei muito de ler. No início eu tive um pouquinho de trabalho, de dificuldade. Esse livro foi um crescente para mim. Quanto mais passavam as páginas, mais eu gostava, né? Foi se intensificando o meu gostar nessa leitura. É uma edição muito bonita da editora Amaryllis, esse amarelo, esse azul. Tem umas ilustrações aqui. E, enfim, é um livro que eu sugiro a vocês. Os Cossacos, de Tolstói.